Sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. Desta vez, nós continuaremos a série explorando os icebergs de mídias perdidas. Já cobrimos aqui o iceberg dos jogos perdidos, dos filmes perdidos e das mídias perdidas falsas. E dessa vez, nós exploraremos o iceberg da literatura perdida, cobrindo mídias como livros e quadrinhos, por exemplo. Este é o primeiro iceberg dessa série que não foi feito por mim, então eu deixarei o post original aí na descrição. Então, sem mais explicações, vamos ao iceberg. Beowulf. Beowulf é um poema épico medieval que conta a história de um lendário guerreiro escandinavo conhecido como Beowulf. O poema data sua criação entre o século VIII até o século XI, sendo assim um trabalho com mais de 1000 anos, e ele também é conhecido como o trabalho literário mais antigo da língua inglesa, e o seu autor original é completamente desconhecido. Mesmo que a maior parte do poema esteja disponível, muitos dos seus fragmentos foram completamente perdidos, principalmente por causa de um incêndio que aconteceu em 1731 em um prédio onde os manuscritos estavam. As obras perdidas de Shakespeare. Shakespeare, que provavelmente é o maior autor da história, possui alguns trabalhos que foram perdidos pelo tempo, sendo o mais famoso deles uma peça que ficou conhecida como a História de Cardenio, que se especula ser uma adaptação de um dos capítulos do livro de Dom Quixote. A peça foi apresentada duas vezes, uma em 1613, já nos últimos anos de vida de Shakespeare, e em 1653, já quando o autor já tinha falecido, e o conteúdo da peça nunca foi encontrado. As Memórias de Byron. Lord Byron foi um dos mais influentes escritores do movimento romancista inglês, o qual seus trabalhos foram de grande influência para as figuras como Tolkien, o escritor de Senhor dos Anéis, e principalmente para Lovecraft, conhecido como fundador do gênero do horror cósmico e do icônico personagem Cthulhu. Byron escreveu várias de suas memórias nos anos finais de sua vida, entre 1818 e 1821. Houve tentativas para se publicar esses escritos, porém com a sua morte em 1824, alguns dos seus colegas estavam com medo de sua reputação ser manchada por causa desses escritos, e simplesmente decidiram destruí-los completamente, ato esse que ficou conhecido como o maior crime da literatura. Muitos teorizam que isso vem principalmente relacionado à sua orientação sexual, já que Byron poderia ser considerado bissexual, algo que era bem mal visto na época. O discurso perdido de Abraham Lincoln. Durante uma convenção na cidade de Bloomington, no estado de Illinois, em 1856, o até então candidato à presidência do país, Lincoln deu um discurso de 90 minutos enfatizando a importância da vitória republicana para impedir o avanço da escravidão para o oeste do país. E é dado a esse discurso os créditos por ter impulsionado a carreira política de Lincoln. No local, William Herdon, o biógrafo de Lincoln, tentou transcrever o discurso enquanto ele era apresentado, porém ele desistiu após 15 minutos. Posteriormente surgiu uma suposta transcrição do discurso publicada em uma revista em 1896, porém se acredita que ela não é uma transcrição fiel ao discurso original, que é considerado por muitos ainda perdido. O Superman de 1933. Esta foi de fato a primeira aparição do personagem Superman em formato de quadrinhos, 5 anos antes da aparição na Action Comics número 1. O personagem criado pela dupla Jerry Siegel e Joe Shuster apareceu pela primeira vez como um conto chamado Reign of Superman, publicado em junho de 1933, onde o personagem na verdade era um vilão, que apesar de ser bastante rara, não é uma mídia perdida. Já sua primeira aparição em quadrinhos foi feita logo depois da publicação do conto, mas dessa vez a dupla fez ele um herói ao invés de um vilão. E após finalizarem a história, eles ofereceram o quadrinho a vários editores, mas todos recusaram. E com isso, Siegel destruiu todas as cópias do quadrinho por frustração pela sua história ter sido recusada, e apenas a capa do quadrinho sobreviveu. A Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria foi um dos maiores centros de conhecimento da humanidade e uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construída após a conquista do Egito por Alexandre o Grande e a fundação da dinastia Ptolomaica. Acredita-se que a biblioteca abrigava entre 30.000 e 600.000 obras literárias, porém ela sofreu vários danos ao longo dos anos, como um grande incêndio, até que durante o domínio romano, a biblioteca veio completamente abaixo, levando praticamente todas as obras que estavam
estavam disponíveis em seu catálogo. Os quadrinhos do Sonic da arte. Durante a época de publicação dos quadrinhos do Sonic pela Art Comics, que durou mais de 260 edições, um dos roteiristas responsáveis pelo quadrinho, chamado Ken Penders, ficou conhecido por ter um legado sombrio com o personagem, e ele é considerado pelos fãs como o cara que destruiu os quadrinhos do Sonic. E isso ocorreu porque Penders criou diversos personagens para o universo do mascote da SEGA, e após ter sido retirado da revista, Penders entrou em um embate legal contra a editora para recuperar os direitos dos personagens que ele havia criado, o que fez com que um dos arcos dos quadrinhos, chamado Endangered Species, tivesse que ser reescrito para retirar todos os personagens de Penders da história, criando basicamente um reboot, mesmo que os quadrinhos originais já estavam em estágio avançado de produção, com várias edições praticamente prontas e que estão atualmente perdidas. A versão alternativa da Morte em Família. Em um quadrinho especial do Batman, lançado em 1988, há um embate do herói contra o seu maior arqui-inimigo, o Coringa. E na cena final do quadrinho, existe um cliffhanger que deixa no ar se o vilão conseguiu ou não matar o fiel parceiro de Batman, o Robin, que naquele momento se tratava da segunda versão do personagem, sendo a identidade secreta de Jason Todd. E os autores deixaram na mão dos leitores decidir o destino do personagem, podendo escolher se o Coringa teria sucesso em matá-lo ou Robin conseguisse sair vivo disso. Pelo fato do personagem não ser tão querido pelos fãs, eles optaram por matá-lo, e na edição seguinte, os leitores poderiam presenciar a despedida de Jason dos quadrinhos do Homem-Morcego de uma maneira bem trágica. Porém, apesar disso, muito se especulou se havia sido feita uma versão alternativa onde o personagem sobreviveria. E de fato ela existe, mas nunca foi lançada ao público, apesar de alguns painéis terem sido divulgados ao longo dos anos. The Best of the Worst. The Best of the Worst foram tirinhas de quadrinho feitas pelo animador britânico Ed Wood, que é considerado o predecessor do seu trabalho mais popular, o Elseworld, sendo talvez a maior série animada da história da internet. As tirinhas nunca foram publicadas e não se sabe exatamente o motivo, mas se acredita que foram devido a vários problemas que Ed possuía em seu computador, que o impossibilitava de postar as tiras com frequência. O fato é que infelizmente Ed faleceu bem jovem, aos 23 anos, devido a um câncer em 2012, e as únicas tiras disponíveis foram encontradas em um site usado para publicar quadrinhos. Bionicle Legends Invasion. Esse seria um livro dentro de uma série baseada na popular franquia da Lego. Apesar do sucesso dos livros anteriores, o último livro lançado não tinha ido muito bem em vendas, e a editora decidiu retirá-lo da sua agenda de publicação, já que este livro não era muito importante para a história principal e só servia para desenvolver os personagens. E o livro não foi completo, sendo que apenas um pouco menos da metade dele foi escrito. E além disso, o computador do autor acabou sendo danificado, fazendo com que o rascunho do livro fosse perdido para sempre. Yggdrasil. Yggdrasil era uma série de tirinhas publicadas entre 1989 e 1993, escrita e desenhada por Jeff Kinney, conhecido por ser o autor da aclamada série Diário de um Banana. Kinney fazia essas tirinhas para o jornal de sua universidade, e quando a sua publicação original foi terminada, Kinney tentou publicá-las em um jornal tradicional, porém foi rejeitado, o que fez com que ele decidisse escrever um livro que posteriormente se tornou o Diário de um Banana. E por muito tempo, Yggdrasil foi basicamente esquecido, com muita pouca informação sobre ele disponível. E o público geral só ganhou conhecimento do mesmo depois do lançamento de uma biografia do artista, onde contava a história da criação da tirinha, além de disponibilizarem algumas delas na biografia. Porém, só foi em junho de 2021 que todas as tirinhas foram encontradas após um usuário encontrar o acervo de jornais da universidade. E atualmente, elas podem ser lidas na internet. Young Allies. No ano de 2010, a Marvel criou uma nova equipe de super-heróis chamada de Young Allies, que consistia em um grupo de heróis adolescentes. A série lançou 6 edições da revista e planejava lançar uma 7ª que havia sido finalizada, mas não foi lançada pelo abrupto cancelamento da série por causa das baixas vendas, restando apenas a sua capa e uma sinopse.
as peças de mistério de Convent. Essas eram peças teatrais religiosas performadas na cidade de Convent, na Inglaterra, de 1392 a 1579, e elas se diferenciavam das outras por retratar cenas do Novo Testamento da Bíblia, enquanto o padrão era encenar histórias do Velho Testamento. E se acredita que o próprio Shakespeare presenciou algumas dessas peças, e que elas foram de grande influência no seu trabalho. Porém, depois de alguns séculos de prática, as peças foram duramente reprimidas pelo governo após reformas da igreja, que tinham como objetivo se afastar do catolicismo romano. E com isso, grande parte das peças foram completamente destruídas no processo. Monster Killers. Monster Killers é uma webcomic obscura feita por um artista chamado Kerry Chastain, que chamava atenção pelo seu humor surrealista. Os quadrinhos eram publicados em um site com domínio próprio, que em 2015 teve o seu domínio expirado e retirado do ar. E no momento, a autora se recusa a disponibilizar o seu trabalho. Porém, algumas tirinhas foram recuperadas e postadas na internet. Revista Recreio. A Recreio foi uma revista infantil mensal que teve a sua primeira edição em 1979 e a última em 2018, com alguns hiatos durante esse tempo. A revista era conhecida por trazer vários brinquedos junto dela, como o famoso Electronics, por exemplo. Porém, o acervo completo da revista não está disponível, entretanto é possível achar várias delas espalhadas pela internet. Whatever Happens to Moxie. Esta é uma webcomic lançada no ano final de exibição de Moxie Show, que é considerado o primeiro programa original da Cartoon Network. O quadrinho, assim como A Morte em Família, tinha o seu destino decidido pelos leitores que votavam através do site da Cartoon e decidiram qual era o destino do personagem. Porém, o quadrinho sumiu da internet e a única coisa recuperada é um único painel. Livros cancelados de Star Wars. Dentro do que é conhecido como o universo expandido de Star Wars, existem diversos livros que expandem a história dos filmes, junto de jogos e quadrinhos, por exemplo. Mas principalmente durante o antigo universo expandido, que é hoje conhecido como Legends, houve livros que foram cancelados e nunca lançados por várias razões diferentes. Como o livro Escape from Dagu, que era um livro protagonizado pela personagem Shakti, que apesar de ter sido completo, o seu lançamento foi cancelado pela editora por acreditar que o livro focado na personagem não venderia bem. E ao invés disso, eles lançaram o livro Dark Resenvu, que era um livro focado no Yoda, que era um personagem mais vendável de acordo com a editora. Além dele, há também um caso de uma série de livros inteira chamada de Sword of the Jedi, que seria a história mais ao futuro da timeline oficial, mas a série foi cancelada pela compra da Lucasfilm pela Disney. Camera Heads. Essa foi uma creepypasta que rodou principalmente pelo 4chan durante o ano de 2008. Ela contava uma história sobre criaturas que tinham câmeras de vídeo no lugar de suas cabeças. Por algum motivo obscuro, apenas o início da história ainda está disponível. Praticamente mais da metade está completamente perdida. Eu fiz um vídeo há bastante tempo focado no caso, então se você se interessar, sugiro assistir esse vídeo depois desse. Ele é bem ruizinho atualmente, mas vale a pena pela história, eu acho. Isle of Dogs. Isle of Dogs, ou Ilha dos Cães, em uma tradução livre, foi uma peça de teatro satírica escrita e performada em 1597, escrita por Thomas Nash e Ben Jonson. Não se sabe exatamente qual é o conteúdo da peça, já que após a encenação da mesma no Teatro Swan, parte dos atores e os escritores da peça foram presos por perturbação da ordem pública, ou seja, a obra ofendeu profundamente muitas pessoas a ponto dela ter sido considerada um crime. E além das prisões, as cópias da peça foram apreendidas e com isso perdidas pelo tempo.
a sequência de Senhor dos Anéis. Tendo o título provisório de A New Shadow, ou A Nova Sombra em português, foi um livro planejado por Tolkien para ser a sequência de Senhor dos Anéis, se passando 105 anos depois do fim da trilogia original. Porém, Tolkien nunca finalizou o livro, que na sua visão estava se tornando basicamente uma história de terror. Ele abandonou a história após escrever 13 páginas da mesma. Invenio Fortunata. Invenio Fortunata é o nome dado a um diário de viagem feito por um frade franciscano a mando do rei da Inglaterra em 1360, onde continha uma das primeiras descrições do Polo Norte, o qual se referia como uma ilha rochosa chamada Rupes Nigra. O tal livro, vários anos depois, foi procurado por diversos navegadores durante a Era das Grandes Navegações em 1490, mas aparentemente já naquele momento o livro já era um completo mistério, sendo que ele era só citado em uma carta escrita pelo cartógrafo Mercator para o astrônomo inglês John Dee. Além disso, nada se sabe de concreto sobre esse livro. The Rape of Wonder Woman. Isso se trata de um polêmico roteiro de 22 páginas que o escritor Mark Millar fez e propôs a DC como uma resposta à clássica história da morte do Superman, onde nessa história a Mulher Maravilha seria estuprada por todo o quadrinho. Millar já afirmou que ele fez essa história apenas como uma piada de mau gosto. E felizmente, o roteiro para essa história nunca foi recuperado. E eu acho que é bom continuar assim. Super Giles. Super Giles é o nome em inglês de Super Brick, que é um livro infantil holandês que ficou conhecido na internet por algumas pessoas descreverem uma cena em particular do livro onde uma criança se transformava em uma bomba de gasolina. Não se sabia nada sobre esse livro além desses relatos. E a busca ganhou muita força quando o youtuber Wang fez um vídeo sobre o caso, e rapidamente conseguiram identificar o livro, porém o mesmo era bastante raro e demorou um tempo até que alguém finalmente conseguisse pôr as mãos em um exemplar do mesmo. E atualmente o livro pode ser lido por completo na internet. Operation Dark Heart. Esse é um memorando escrito pelo ex-oficial de inteligência do exército americano Anthony Shaffer, e nele ele conta sobre o seu tempo de serviço na guerra do Afeganistão, focando principalmente em práticas antiéticas que ele presenciou sendo executadas pelo exército americano, o que fez com que após a publicação do livro, todas as 9.500 cópias que foram produzidas fossem recolhidas pelo governo por terem informações confidenciais. Com isso, cerca de 250 páginas do livro foram destruídas e algumas edições censuradas. Posteriormente, outras edições do livro surgiram com algumas das páginas retiradas. Porém, ainda muito material que nunca foi relançado e provavelmente nunca vai. A Enciclopédia Yongle. A Enciclopédia Yongle era uma vasta coleção de livros com mais de 11.000 volumes, vindo da dinastia Ming, a atual China, compilada em 1408. Que além de ser considerada uma das maiores enciclopédias já feitas, ela também é uma das mais antigas, abrangendo temas como filosofia, teologia, astronomia e uma rica documentação de toda a história da China. Grande parte dessa enciclopédia foi destruída por diversos conflitos de poderes que resultaram em guerras civis e revoluções que assolaram o território, e com isso, apenas alguns fragmentos sobreviveram. Meanders of Memory. Meanders of Memory, que pode ser traduzido como Meandros da Memória, é um misterioso livro que foi usado como citação em diversas palavras dentro do dicionário Oxford da língua inglesa, que no caso não é um dicionário comum, e sim um dicionário histórico que oferece muito mais informações sobre a origem, significado e usagem das palavras do que um dicionário comum. O livro foi escrito por um autor que se identificava como Nightlark, que é bem provável se tratar de um pseudônimo. O livro ganhou atenção quando ocorreu uma revisão completa do dicionário, onde cada fonte de cada palavra foi checada. E obviamente esse trabalho durou anos. Porém, um mistério surgiu disso, que foi descobrir o que realmente era Meandros da Memória. Identificou-se que o livro foi citado no dicionário inicialmente por um antiquarista e escritor chamado Edward Peacock, que viveu durante a segunda metade do século XIX
XIX e início do século XX, o qual era um contribuidor respeitado no meio. Porém, não se encontrava o livro em lugar nenhum, apesar de ele ter sido citado em um catálogo de livros datado de 1856. Não se sabe nada sobre o seu conteúdo, mas se acredita se tratar de um pequeno livro de poesias. A pasta proibida de C. Martin Cooker. C. Martin Cooker foi um animador e dublador americano que trabalhou principalmente em projetos do Adult Swim, como Space Ghost Coast to Coast e Aqua Teen. Ele infelizmente veio a falecer em 2016 de causas desconhecidas, e a sua morte criou uma lenda urbana na internet de que existia uma suposta pasta onde ele guardava desenhos sugestivos, como tirinhas no Safe for Work e uma peça que, de acordo com os rumores, é um desenho do Tom e Jerry e uma cena adulta que envolve fezes. Pique to Girls on Cup. Eu não preciso dar muitos detalhes, né? E apesar de pessoas próximas a Crooker confirmarem a existência dessa pasta, não se sabe ao certo se ela realmente existiu ou é apenas um rumor. Pernalonga e sua turma número 2. Esse tópico se refere a um quadrinho do Pernalonga que era publicado no Brasil durante o ano de 2009. Não se sabe basicamente nada sobre o que é esse quadrinho, já que todas as edições são extremamente raras. Porém, teoricamente, existe uma versão da edição número 2 do quadrinho que consegue ser ainda mais rara. De acordo com a história, na página 3 da revista, há um veado com o escudo do São Paulo desenhado em seu focinho. Sim, você não ouviu errado. Isso foi uma brincadeira feita pelos editores do quadrinho para sacanear os torcedores do time. Entretanto, parece que essa brincadeira gerou uma polêmica que fez com que a Panini recolhesse todas as cópias que foram entregues às bancas, assim reeditando o quadrinho sem a piada. As informações sobre esse caso são bem questionáveis, visto que o único lugar onde ela foi contada está presente na página da edição no site Guia dos Quadrinhos, e em mais nenhum outro lugar, como portais de notícias, por exemplo, o que faz com que exista a possibilidade dessa história ser falsa, mas ainda não se sabe ao certo. O Evangelho Q. O Evangelho Q, também conhecido como fonte Q, é uma hipotética fonte perdida que foi usada na escrita do Novo Testamento da Bíblia, como em Mateus e Lucas, onde nele, teoricamente, há várias citações ditas por Jesus Cristo, os quais os documentos onde essas citações aparecem estão completamente perdidos, muitos provavelmente para sempre. Apesar da sua existência ser bastante contestada por alguns teólogos, ela é defendida por outros, mas provavelmente isso vai ser um mistério para sempre. Então é isso, esse é o fim do iceberg. Muito obrigado de coração por ter assistido até aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E para finalizar, espero vocês em um próximo vídeo. Até mais!